Ela viu o marido que supostamente estava morto, vivo, feliz e beijando sua melhor amiga. Fernanda estava em um bar em Punta del Este quando viu o impossível. Igor, seu marido morto há 5 anos, caminhando pela rua. Mas quando ela finalmente o confrontou, a verdade foi muito pior do que ela imaginava. Ele estava acompanhado com uma mulher, Luísa, a mesma amiga que segurou sua mão no velório, a mesma que a consolou enquanto ela perdia tudo. E agora, a amiga falsa falou o que realmente pensava. Ele nunca foi realmente seu. Mesmo quando vocês estavam casados, ele me desejava. Eu apenas esperei o momento certo. A morte foi uma farsa, o amor foi mentira. E a traição? Essa foi planejada desde o início. Mas o que Igor e Luísa não esperavam era que aquela mulher frágil que deixaram para trás não existia mais. Esta é a história de como uma esposa traída se transformou na mulher que eles jamais deveriam ter subestimado. Fique até o final para descobrir como Fernanda conseguiu a vingança perfeita. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O vinho tinto dançava na taça, enquanto Fernanda observava Igor do outro lado da mesa. 10 anos de casamento, e ela ainda sentia aquele frio na barriga quando ele sorria. A luz suave do jantar iluminava o rosto dele, mas havia algo diferente naqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem. "Você está distante ultimamente", disse ela, tocando levemente a mão dele sobre a toalha de linho branco. Igor retirou a mão devagar, como quem evita um toque incômodo. "Trabalho, amor. A empresa anda. Complicada", respondeu sem olhar nos olhos dela. Fernanda sentiu um aperto no peito. Há 3 meses ele estava assim, frio, ausente, trancado no escritório até altas horas. Ela tinha 32 anos e dedicara a última década a construir um lar, a cuidar dele, a ser a esposa perfeita. E agora sentia que estava perdendo tudo sem entender o porquê. "Igor, nós precisamos conversar. Sinto que você está me escondendo alguma coisa." Ele se levantou bruscamente, jogando o guardanapo sobre o prato. "Fernanda, você está sendo paranoica. Estou cansado, vou dormir." Ela ficou sozinha na sala de jantar, o som dos passos dele ecoando escada acima como uma sentença. Naquela noite, abraçada ao travesseiro, Fernanda chorou em silêncio. Não sabia que aquela seria a última discussão que teria com o marido. Na manhã seguinte, Igor saiu cedo. Beijou sua testa rapidamente, um gesto mecânico e vazio. "Tenho reuniões o dia todo, não me espere para jantar." Foram as últimas palavras que ela ouviria dele. Palavras comuns, banais, que não carregavam despedidas nem explicações. O dia passou devagar. Fernanda arrumou a casa, preparou o almoço que ninguém comeria, ligou para Luísa. "Amiga, estou preocupada com o Igor", desabafou ao telefone. "Fernanda, todos os casamentos passam por fases difíceis. Vocês vão superar isso", respondeu Luísa com aquela voz doce e reconfortante que sempre a acalmava. Luísa era sua melhor amiga há 8 anos. Elas se conheceram na faculdade e desde então eram inseparáveis. Linda, inteligente e bem-sucedida em sua carreira de chefe de cozinha, Luísa sempre esteve ao lado de Fernanda nos momentos importantes. "Você tem razão. Estou exagerando", concordou Fernanda, forçando um sorriso que ninguém podia ver. A tarde caiu como uma cortina pesada. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Igor não atendia o celular. As mensagens ficavam sem resposta. Às 10 da noite, Fernanda ligou para a empresa. Nada. Ligou para os amigos. Ninguém o tinha visto. O pânico começou a subir pela garganta dela como água fria. À meia-noite, a campainha tocou. Fernanda correu até a porta, o coração disparado. 2 policiais estavam no batente, com expressões sérias demais para aquela hora da noite. "Senhora Fernanda Silva?" "Sim, sou eu. O que aconteceu? É o Igor?" "Precisamos que a senhora venha conosco. Encontramos o veículo do seu marido." As pernas de Fernanda falharam. O mundo girou. "Onde? Ele está bem?" O silêncio dos policiais foi mais eloquente que qualquer resposta. Ela entrou no
carro da polícia com as mãos tremendo, rezando para que fosse apenas um acidente, um mal-entendido, qualquer coisa que não fosse o que seu coração já sussurrava. Quando chegaram à margem do rio, as luzes azuis e vermelhas das viaturas pintavam a noite de pesadelo. O carro de Igor, um sedã preto que ela conhecia tão bem, estava sendo içado das águas escuras, enlameado, destruído, vazio. Fernanda caiu de joelhos na grama úmida e gritou um nome que o vento levou junto com sua última esperança. Os dias seguintes foram um borrão de dor e desespero. Fernanda não saía da margem do rio, observando os bombeiros mergulharem repetidas vezes nas águas turvas. Cada vez que subiam de mãos vazias, um pedaço dela morria junto. Fernanda, você precisa ir para casa, descansar, insistia Luísa, segurando seu braço com firmeza. Como posso descansar? Ele está lá embaixo, Luísa. Meu marido está lá e ninguém consegue encontrá-lo. A voz de Fernanda saiu rouca, quebrada por dias de choro. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, fixos naquele rio que tinha engolido sua vida inteira. No quinto dia de buscas, o comandante dos bombeiros se aproximou dela com expressão grave. Senhora Fernanda, lamento informar, mas vamos encerrar as buscas. A correnteza é muito forte nesta época do ano. O corpo pode ter sido levado para bem longe. Não! Vocês não podem desistir! Ele está aqui! Eu sei que está! Gritou ela, agarrando-se ao uniforme do homem. Luísa a puxou delicadamente, abraçando-a enquanto Fernanda se despedaçava. Shh, está tudo bem, amiga. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Mas Fernanda estava sozinha. Mais sozinha do que jamais estivera. Igor tinha partido sem explicações, sem despedidas, deixando apenas perguntas e aquele vazio imenso no peito dela. A certidão de óbito foi emitida uma semana depois. Igor Silva, presumidamente morto por afogamento. Palavras frias em um papel que transformavam seu marido em passado. O velório foi realizado sem corpo. Um caixão vazio, flores que perfumavam o ar com um cheiro enjoativo. Pessoas de preto murmurando condolências que não aliviavam nada. Fernanda estava sentada na primeira fileira, vestida de negro, olhando para aquela caixa de madeira que representava tudo o que tinha perdido. Meus sentimentos, Fernanda, disse o advogado de Igor, aproximando-se dela após a cerimônia. Obrigada, Sr. Mendes. Preciso falar com você sobre a empresa. É urgente. Fernanda o encarou, confusa. A empresa? Agora? Amanhã em meu escritório. Às 10 horas, ele disse, a voz carregada de uma seriedade que fez o estômago dela revirar. No dia seguinte, Fernanda entrou no escritório de advocacia com Luísa ao seu lado. O advogado, um homem de meia idade com óculos de aro fino, abriu uma pasta repleta de documentos. Senhora Fernanda, lamento ter que informá-la, mas a empresa de importação do seu marido está falida. Como assim falida? Igor nunca me disse nada. Há dívidas milionárias, bancos, fornecedores, funcionários sem receber. Tudo está em nome da empresa, mas vocês eram casados em comunhão total de bens. As palavras atingiram Fernanda como socos. Ela segurou a borda da mesa. O que isso significa? Significa que todos os seus bens serão tomados para cobrir uma parte das dívidas. A casa, os carros, as contas bancárias, tudo. Luísa segurou a mão de Fernanda com força. Isso não pode ser legal. Ela não sabia de nada. Infelizmente, perante a lei, ela é corresponsável. Sinto muito. Fernanda saiu daquele escritório cambaleando. Em 2 semanas tinha perdido o marido, descoberto que ele escondia uma falência catastrófica e agora perderia tudo o que tinham construído juntos. Como ele pôde me fazer isso? Sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. Como pôde me deixar assim? Ele não teve escolha, Fernanda, foi um acidente, disse Luísa, abraçando-a na calçada. Mas algo dentro de Fernanda não se convencia. Igor estava estranho, distante, escondendo ligações e reuniões. E agora descobria que ele escondia uma falência. Que mais ele tinha escondido? 1 mês depois, sentada no chão da casa vazia,
Rodeada por caixas de mudança, Fernanda olhou para as paredes nuas, onde antes havia fotos, quadros, memórias. O banco tinha tomado tudo. Ela se mudaria para um apartamento minúsculo, com apenas o essencial que conseguiu salvar. Luísa apareceu na porta. Vim te ajudar a terminar de embalar. Fernanda olhou para a amiga e, pela primeira vez em semanas, conseguiu esboçar um sorriso fraco. O que eu faria sem você? Nunca vai precisar descobrir. Estou aqui sempre. Mas em 6 meses essa promessa seria quebrada de uma forma que Fernanda jamais imaginaria. O apartamento tinha 50 metros quadrados de solidão. Fernanda acordava todas as manhãs no sofá-cama, que ocupava metade da sala. Olhava para o teto rachado e se perguntava como tinha chegado ali. 3 meses desde a morte de Igor. 3 meses vivendo de migalhas, das economias que estavam em sua conta pessoal e que o banco não conseguiu alcançar. Mas o dinheiro estava acabando e as contas não paravam de chegar. Você precisa trabalhar, Fernanda, disse Luísa durante uma de suas visitas. Trabalhar? Faz 10 anos que não trabalho. Quem vai me contratar? Alguém vai. Você é inteligente, capaz. Só precisa tentar. Fernanda passou a semana seguinte entregando currículos. Recepcionista, vendedora, atendente. Qualquer coisa que pagasse as contas. A cada não que recebia, sentia-se menor, mais insignificante. Até que uma pequena agência de turismo no centro da cidade ligou. Fernanda Silva, você pode vir para uma entrevista amanhã? O coração dela disparou. Era uma chance. Uma única chance. No dia seguinte, Fernanda entrou na agência. O cheiro de café e papel preenchia o ambiente apertado, repleto de cartazes de destinos paradisíacos que ela não conhecia. Sou Suelen, a proprietária, disse uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque. Preciso de alguém para atendimento ao cliente, organização de documentos, essas coisas. O salário não é grande. Eu aceito, Fernanda respondeu antes mesmo de ouvir o valor. Suelen sorriu. Nem perguntou quanto é. Não importa, eu preciso deste emprego. E assim, Fernanda começou a trabalhar. O salário era realmente miserável. Mal cobria o aluguel e as contas básicas. Ela almoçava sanduíches baratos, cortou os cabelos ela mesma, parou de comprar roupas. Cada centavo era contado, cada despesa, medida. Mas havia algo reconfortante no trabalho. Atender clientes, organizar viagens, criar roteiros. Era uma distração da dor que ainda dilacerava seu peito todas as noites. Você está se saindo bem, disse Suelen após 2 meses. Os clientes gostam de você. Obrigada, Suelen. Isso significa muito. Fernanda tinha se formado em administração e era boa em planejamentos e métodos. Luísa continuava presente, visitando-a aos finais de semana, levando comida, ouvindo seus desabafos. Ela era o único elo de Fernanda com a vida que tinha antes. Mas uma noite, 6 meses após a morte de Igor, Luísa chegou ao apartamento com uma expressão estranha. Preciso conversar com você, disse, sentando-se na única cadeira disponível. Fernanda sentiu o estômago apertar. O que foi? Recebi uma proposta de trabalho, em outro estado. É uma oportunidade incrível, Fernanda. Vou ser chefe em um restaurante badalado. As palavras caíram como bombas. Outro estado? Quando? Em 2 semanas. 2 semanas? A voz de Fernanda saiu aguda, desesperada. Luísa, você é tudo que me restou. Não posso perder você. Também. Luísa segurou as mãos dela. Você não vai me perder. Vamos conversar todos os dias, eu prometo. E é temporário, talvez 1 ano. 1 ano? Repetiu Fernanda, sentindo as lágrimas queimarem. Você é forte, amiga, mais forte do que imagina. Vai ficar bem. Mas Fernanda não se sentia forte. Sentia-se quebrada, perdida, abandonada. As 2 semanas passaram rápido demais. No dia da partida, Fernanda ajudou Luísa a carregar as últimas malas no carro. Não me esqueça, disse Fernanda, abraçando-a com força. Jamais. Você é minha melhor amiga.
O carro partiu, levando Luísa e deixando Fernanda sozinha na calçada. Completamente sozinha. Nos primeiros dias, elas conversavam frequentemente. Mensagens, ligações, vídeos. Mas aos poucos, as respostas de Luísa foram ficando mais espaçadas. Desculpa, estou muito ocupada. Hoje não posso falar reunião o dia todo. Não estou me sentindo bem, conversamos depois. 1 ano se passou. Depois 2. As conversas se tornaram raras, superficiais. Fernanda tentava manter contato, mas era como gritar em um vazio que não ecoava de volta. Até que um dia, 3 anos após a partida de Luísa, Fernanda percebeu que tinha perdido sua melhor amiga também. Sem explicações, sem despedidas. Apenas um silêncio que doía tanto quanto a morte de Igor. E Fernanda se perguntou se estava condenada a perder todos que amava. 5 anos depois. O despertador tocou às 6 da manhã. Fernanda desligou-o com um movimento preciso, levantou-se e foi até a janela. A cidade acordava lá embaixo, o trânsito começando a engrossar, as pessoas correndo para seus compromissos. 5 anos. 5 anos desde que Igor morrera. 5 anos desde que sua vida implodira. Mas a mulher que se olhava no espelho não era mais aquela Fernanda frágil e perdida. Seus cabelos estavam mais curtos, modernos. Havia uma firmeza em seu olhar que não existia antes. Rugas finas marcavam os cantos de seus olhos, testemunhas de noites em claro, estudando, trabalhando, crescendo. Aos 37 anos, Fernanda era gerente de uma rede de agências de turismo. Tinha conquistado a promoção com suor, dedicação e uma determinação que ela mesma desconhecia possuir. Bom dia, Fernanda, cumprimentou Mônica, a recepcionista, quando ela entrou no escritório principal. Bom dia, Mônica. Alguma novidade? Carlos está te esperando na sua sala. Fernanda sorriu sem perceber. Carlos, seu guia turístico mais competente e, secretamente, algo mais que ela não sabia nomear. Ele estava de pé junto à janela, alto, ombros largos, cabelos castanhos ligeiramente despenteados. Quando se virou e sorriu, Fernanda sentiu aquele calor familiar no peito. Bom dia, chefe, disse ele, os olhos castanhos brilhando. Carlos, quantas vezes preciso pedir para você me chamar pelo nome? Hábito, respondeu ele se aproximando. Trouxe café para você. Sei que gosta com pouco açúcar. Ela pegou o copo, seus dedos roçando nos dele por 1 segundo a mais do que necessário. Obrigada, sempre tão atencioso. Só com quem merece. Havia algo na maneira como Carlos a olhava, uma admiração que ia além do profissional. Fernanda não era ingênua, sabia que ele nutria sentimentos por ela. Percebia nos pequenos gestos, nas palavras cuidadosas, no jeito como sempre encontrava desculpas para estar perto, mas ela não conseguia retribuir. Seu coração ainda estava preso a um fantasma. Precisamos revisar os detalhes da viagem ao Uruguai, disse ela, mudando de assunto. 15 dias em Punta del Este e arredores. 20 clientes, confirmados. Vai ser incrível. Você é o guia. Eu vou apenas como turista aproveitando minhas férias. Carlos se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nela. Vai ser bom ter você lá, Fernanda. Não como chefe, mas como companhia. O coração dela acelerou. Ela desviou o olhar. Carlos, eu sei. Ele interrompeu, levantando as mãos em rendição. Desculpe, não quis te pressionar. Mas a verdade era que Fernanda se sentia pressionada. Não por ele, mas por si mesma. 5 anos de luto. 5 anos sem permitir que ninguém se aproximasse. 5 anos presa a um homem que a tinha abandonado de todas as formas possíveis. À noite, sozinha em seu apartamento, agora um pouco maior e melhor mobiliado, Fernanda pegou uma foto de Igor. Ele sorria para a câmera, jovem, bonito, cheio de vida. Por que você fez isso comigo? Sussurrou para a imagem. Por que me deixou com tantas perguntas? A foto não respondeu. Nunca respondia. Ela a guardou de volta na gaveta e foi até a sacada. A noite estava clara. Estrelas pontilhavam o céu.
Em 2 semanas estaria no Uruguai. Talvez fosse hora de deixar o passado para trás. Talvez fosse hora de dar uma chance a Carlos, de tentar ser feliz novamente. Mas algo dentro dela resistia. Uma sensação estranha, um pressentimento que não conseguia nomear. Como se o passado ainda não tivesse terminado com ela. Como se Igor ainda tivesse segredos a revelar. Fernanda balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Estava sendo ridícula. Igor estava morto. Enterrado, ou melhor, perdido nas águas daquele rio maldito. Mas quando fechou os olhos naquela noite, sonhou com ele. Igor sorrindo para outra mulher, vivo e feliz, enquanto ela sofria. Acordou suando, o coração disparado, as mãos tremendo. Era apenas um sonho. Tinha que ser apenas um sonho. Não podia ser nada além disso. Ou podia. O avião pousou em Montevidéu sob um céu azul pristino. Fernanda desceu as escadas, sentindo o vento fresco do Uruguai contra o rosto. 15 dias longe de tudo. Longe da rotina, longe dos fantasmas. Bem-vindos, Carlos anunciou ao grupo com seu sorriso contagiante. Preparem-se para conhecer um dos lugares mais lindos da América do Sul. O ônibus os levou até Punta del Este. Fernanda observava pela janela as praias intermináveis, as mansões luxuosas, a vida que pulsava naquele paraíso à beira-mar. Havia algo libertador em estar ali, anônima entre turistas, longe de sua vida programada. O hotel era charmoso, de frente para o oceano. Carlos ajudou-a com as malas. Seu quarto tem vista para o mar, disse ele. Pedi especialmente. Não precisava. Queria, respondeu ele, seus olhos dizendo muito mais que suas palavras. No primeiro dia, o grupo visitou a famosa escultura dos dedos emergindo da areia. Fernanda tirou fotos, riu das piadas de Carlos, sentiu-se leve pela primeira vez em anos. O vento bagunçava seus cabelos e ela não se importava. Está feliz? Perguntou Carlos, caminhando ao seu lado pela praia. Estou. Obrigada por insistir que eu viesse. Você merece ser feliz, Fernanda. Ela ia responder quando algo chamou sua atenção. Um homem alto, de costas, parado perto do calçadão. Algo na postura dele, no jeito como inclinava a cabeça. O coração de Fernanda parou. Carlos, sussurrou, agarrando o braço dele. Aquele homem... Qual? Mas quando ela olhou novamente, o homem tinha desaparecido na multidão. Nada. Achei que... Não, nada. Você está bem? Ficou pálida. Estou ótima. Só o sol, acho. Mas não estava ótima. Aquela silhueta tinha despertado algo nela. Uma memória, um reconhecimento visceral que fez seu estômago revirar. À noite, no jantar com o grupo, Fernanda tentou se concentrar nas conversas, mas sua mente voltava àquele homem. Era impossível. Igor estava morto. Ela tinha visto o carro sendo retirado do rio, tinha segurado a certidão de óbito. Fernanda? Carlos tocou sua mão sobre a mesa. Você mal tocou na comida. Desculpe, acho que estou mais cansada do que pensava. Quer que eu te acompanhe até o quarto? Não, obrigada. Vou ficar bem. Mas sozinha no quarto, olhando o mar pela janela, Fernanda não estava bem. Nos dias seguintes, Fernanda tentou esquecer aquele primeiro avistamento. Visitaram vinícolas encantadoras, degustaram vinhos excepcionais, conheceram a Casa Pueblo e seu pôr do sol inesquecível. Carlos estava sempre perto, sempre atencioso, e Fernanda começou a permitir que ele se aproximasse. Talvez estivesse na hora de deixar o passado ir. Mas no 5º dia, enquanto caminhavam pelo porto, de Punta del Este, Fernanda o viu novamente. O mesmo homem, desta vez mais próximo. Perfil conhecido, jeito de andar familiar. É ele, disse ela, parando bruscamente. Fernanda, o que está acontecendo? Aquele homem, Carlos, eu o vi no primeiro dia também. E daí? É uma cidade turística, muita gente parecida. Não, você não entende. A voz dela saiu alta demais, desesperada demais. Ele parece... Mas as palavras morreram em sua garganta. Como poderia dizer? Como poderia explicar que via seu marido morto caminhando pelas ruas do Uruguai?
Carlos segurou seus ombros com firmeza. Respira. Me diz o que está te assustando. Eu devo estar ficando louca, sussurrou ela, as lágrimas ameaçando cair. 5 anos e ainda não consigo esquecer. Estou vendo coisas, Carlos. Estou vendo ele. Quem? Fernanda olhou nos olhos dele, vulnerável e assustada. Igor. Estou vendo o Igor. O silêncio entre eles foi pesado, carregado de significados. Carlos não sabia se devia acreditar, consolar ou chamar ajuda médica. E Fernanda não sabia se estava enlouquecendo ou se o impossível estava acontecendo bem diante de seus olhos. Carlos convenceu Fernanda a voltar para o hotel. Ela estava tremendo, o rosto pálido como papel. Ele a fez sentar na cama e trouxe um copo de água. Bebe, devagar. Fernanda obedeceu, suas mãos ainda tremiam segurando o copo. Desculpe, eu não queria estragar a viagem, disse ela, a voz pequena. Você não estragou nada, mas precisa me contar o que está acontecendo. Digo, verdade. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Meu marido Igor morreu há 5 anos. Acidente de carro caiu no rio. O corpo nunca foi encontrado. As palavras saíam aos tropeços. Eu o enterrei, chorei, sofri. Passei 5 anos tentando seguir em frente. E agora estou aqui e juro que o vi. 2 vezes, Carlos. 2 vezes eu vi alguém idêntico a ele. Carlos se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Fernanda, o luto às vezes nos prega peças. A mente cria ilusões quando não conseguimos aceitar uma perda. Eu sei que parece loucura, ela exclamou, frustrante, escapando em sua voz. Mas eu conheci aquele homem por 10 anos. Sei como ele anda, como inclina a cabeça, o jeito que ele... Ela parou, percebendo como soava irracional. Tudo bem, disse Carlos gentilmente. Vamos fazer o seguinte, amanhã não vai ter passeio para você. Fica aqui, descansa, esvazia a mente. Quando eu voltar, saímos para jantar e conversamos. Está bem? Fernanda assentiu, grata pela compreensão dele. Obrigada, Carlos, por não me achar completamente louca. Eu jamais acharia. Ele sorriu, apertando suas mãos antes de sair. Sozinha, Fernanda passou o dia seguinte entre o quarto e a piscina do hotel. Tentou ler, nadar, meditar, mas sua mente não conseguia descansar. Aquelas imagens continuavam voltando. O homem no calçadão, o perfil conhecido, a sensação avassaladora de reconhecimento. Carlos voltou no meio da tarde, encontrando-a sentada no lobby. Como está se sentindo? Melhor. Mais calma. Ótimo, porque vamos dar uma volta. Você precisa arejar os pensamentos. Eles caminharam pelas ruas movimentadas de Punta del Este. O sol da tarde pintava tudo de dourado. Carlos apontava detalhes arquitetônicos, contava histórias sobre a cidade, fazia-a rir com suas anedotas. Fernanda sentiu-se quase normal novamente, quase feliz. Obrigada, disse ela de repente. Por quê? Por estar aqui, por me ouvir, por não ter me abandonado quando eu mais parecia uma louca histérica. Carlos parou de andar, virando-se para encará-la. A luz do entardecer iluminava seu rosto, destacando a seriedade em seus olhos. Fernanda, eu preciso te dizer uma coisa. Faz tempo que venho guardando isso e... Carlos, não. Ela interrompeu, mas ele segurou suas mãos. Por favor, me deixa falar. Só desta vez. Ela assentiu, o coração acelerado. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Forte, dedicada, linda. Não apenas por fora, mas por dentro. Vi você se tornar essa mulher admirável. E eu... Ele respirou fundo. Eu estou apaixonado por você. Há anos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem. Carlos, eu... Não precisa responder agora. Só queria que você soubesse, queria que soubesse que alguém te vê, te admira, te quer ao seu lado. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar. Mas Fernanda não recuou. Deixou que ele a beijasse, suave e respeitoso, no meio daquela rua estrangeira. E por um momento, apenas um breve momento, ela permitiu-se sentir
algo além de dor. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo timidamente. Isso foi... começou Fernanda. Mas as palavras morreram em sua garganta. Sobre o ombro de Carlos, do outro lado da rua, estava ele. O homem. Mais próximo do que nunca. E desta vez, quando ele virou o rosto, Fernanda viu claramente. Não era uma ilusão. Não era sua mente pregando peças. Era Igor, vivo, caminhando antes de desaparecer rapidamente entre a multidão. Não! Fernanda gritou, empurrando Carlos e correndo. Fernanda! Espera! Mas ela não podia esperar. Não quando seu marido morto estava a metros de distância, respirando, caminhando, existindo. Fernanda corria pelas ruas apinhadas de turistas, empurrando pessoas, ignorando os protestos. Carlos gritava atrás dela, mas ela não podia parar. Igor estava ali, a poucos metros, virando uma esquina. Igor! Gritou ela, a voz rasgada pelo desespero. Igor! Espera! Ele não parou. Andava rápido, propositalmente, como quem foge de algo. Fernanda virou a mesma esquina e o viu entrando em um beco estreito. Seus pés doíam, o ar queimava seus pulmões, mas ela continuou. Quando chegou ao final do beco, ele tinha sumido. Não, não, não! Ela girou em círculos procurando. Onde você está? Onde você foi? Fernanda! Carlos a alcançou ofegante. O que está acontecendo? Você não viu? Diga que você viu. Ela agarrou a camisa dele. Era ele, Carlos. Era o Igor. Ele me olhou, me reconheceu e fugiu. Fernanda, escuta. Não me diz que estou imaginando. Ela gritou, as lágrimas finalmente caindo. Não me diz que estou louca, eu vi, ele está vivo. Carlos a puxou para um abraço, segurando-a enquanto ela se despedaçava. Está bem, eu acredito em você. Vamos encontrá-lo, eu prometo. Eles voltaram para o hotel com Fernanda em estado de choque. Ela não conseguia parar de tremer, de chorar, de repetir o que tinha visto. 5 anos, sussurrava ela sentada na cama com os joelhos abraçados. 5 anos eu chorei por ele. 5 anos pensando que estava morto. E ele está aqui, vivo. Por quê, Carlos? Por quê? Carlos não tinha respostas. Apenas segurava a mão dela, oferecendo o único conforto que podia. Sua presença. A noite caiu pesada sobre Punta del Este. Fernanda não conseguiu dormir. Ficou na sacada olhando a cidade iluminada, tentando processar o impossível. Se Igor estava vivo, tudo era mentira. A morte, o acidente, o luto, tudo uma farsa cruel. Mas por quê? Para que fingir a própria morte? Para abandoná-la sem explicações? As perguntas giravam em sua mente sem respostas. Na manhã seguinte, Carlos bateu na porta dela cedo. Vamos procurar por ele, anunciou. Você disse que o viu perto do centro. Vamos vasculhar cada rua, cada café, cada restaurante até encontrarmos. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. Eles passaram o dia inteiro procurando. Mostraram fotos antigas de Igor em hotéis, restaurantes, lojas. A maioria das pessoas balançava a cabeça negativamente. Mas uma garçonete em um café pequeno hesitou ao ver a foto. Esse rosto parece familiar, disse ela em espanhol. Você o viu? Onde? Fernanda perguntou ansiosa, Carlos traduzindo. Não tenho certeza, mas há um restaurante novo perto do porto. Já vi um homem parecido por lá. Eles seguiram as indicações dela, o coração de Fernanda batendo cada vez mais forte. Se Igor estava ali, trabalhando em um restaurante, vivendo uma vida normal enquanto ela sofria. Quando chegaram perto do porto, Carlos apontou. Ali. Restaurante. Soleil. Era um lugar charmoso, com mesas na calçada, luzes suaves, pessoas rindo e conversando. Fernanda se aproximou devagar, as pernas fracas, e então o viu. Saindo pela porta dos fundos, vestindo roupas casuais, sorrindo enquanto conversava com alguém ao telefone. Igor, seu marido, vivo, saudável, feliz. É ele, ela sussurrou, agarrando o braço de Carlos. Meu Deus, é realmente ele. Eles o seguiram à distância segura.
Igor caminhava sem pressa, alheio a tudo, eventualmente entrando em um edifício residencial a 3 quadras do restaurante. Ele mora ali, Carlos disse baixo. Fernanda, precisamos pensar no que fazer agora. Quero confrontá-lo. Quero respostas. Talvez devamos envolver a polícia primeiro. Não, ela o interrompeu. Ainda não, preciso entender primeiro. Preciso ouvir dele por que fez isso comigo. Carlos concordou relutantemente. Então voltamos amanhã à noite. Vamos ao restaurante e você terá suas respostas. Fernanda passou aquela noite oscilando entre raiva, tristeza e confusão. Igor estava vivo. A notícia que deveria trazer alívio trazia apenas dor, porque se ele estava vivo, tinha escolhido deixá-la, tinha escolhido fazê-la sofrer, tinha planejado tudo friamente, e ela precisava saber por quê, mesmo que a resposta a destruísse completamente. As horas arrastaram-se como eternidade. Fernanda não comeu, não dormiu, apenas esperou. Carlos ficou com ela o tempo todo, silencioso e presente, segurando sua mão quando os tremores voltavam. No dia seguinte, Fernanda ficou no hotel impaciente, aguardando Carlos chegar do passeio com os turistas. Então, ela decidiu agir. Saiu do hotel e fez algo surpreendente. Mais tarde voltou e esperou por Carlos. Você não precisa fazer isso, disse ele pela 10ª vez. Podemos deixar isso para a polícia resolver. Preciso olhar nos olhos dele. Preciso ouvir da boca dele. Eles saíram do hotel. A caminhada até o restaurante pareceu interminável. Cada passo trazia mais ansiedade, mais medo, mais raiva. O restaurante Soleil estava movimentado. Casais jantavam nas mesas externas. O som de conversas e risos preenchia o ar. Fernanda parou na esquina observando. Vou entrar primeiro, disse Carlos. Ver se ele está lá. Não, vamos juntos. Eles se posicionaram do outro lado da rua, parcialmente escondidos atrás de uma árvore. Fernanda esquadrinhou cada mesa, cada garçom, cada pessoa. E então, as portas principais se abriram. Igor saiu, usando uma camisa social azul, cabelos levemente diferentes, talvez um pouco mais longos, mas era ele, inegavelmente ele. Fernanda deu um passo à frente, mas Carlos a segurou. Espera, olha. Igor caminhava em direção a uma mesa externa específica, e lá, sentada, esperando por ele, estava uma mulher. Uma mulher de cabelos escuros, elegante, sorrindo quando o viu se aproximar. Igor se inclinou e a beijou. Não um beijo educado, mas um beijo de intimidade, de amor. E quando a mulher virou o rosto, rindo de algo que ele disse, a realidade atingiu Fernanda como um raio. Não, ela sussurrou, as pernas falhando. Não pode ser. Fernanda? Quem é aquela mulher? Luísa. O nome saiu como uma acusação, um lamento, uma súplica. Luísa, sua melhor amiga. A mulher que a consolou, que segurou sua mão no velório, que prometeu nunca abandoná-la. Estava ali, feliz, beijando seu marido supostamente morto. Meu Deus! Carlos segurou Fernanda quando ela cambaleou. Fernanda, respira. Respira comigo. Mas como respirar quando seu mundo inteiro desmoronava? Como respirar quando cada memória, cada lágrima, cada abraço consolador tinha sido uma mentira? Eles planejaram tudo. Fernanda disse, a voz estranhamente calma. Desde o começo. A morte dele, a falência, a mudança repentina dela. Tudo. Foi tudo uma farsa. As peças começaram a se encaixar em sua mente com clareza cruel. Igor distante nos últimos meses antes do desaparecimento. Luísa sempre tão disponível, tão presente. A mudança súbita dela para outro estado. O silêncio gradual nos anos seguintes. Eles me roubaram tudo, continuou Fernanda, lágrimas de raiva descendo. Meu marido, minha melhor amiga, meu dinheiro, 5 anos da minha vida. E estão aqui, felizes, vivendo como se eu nunca tivesse existido. Carlos a virou para encará-lo. Então vamos acabar com essa farsa, agora. Como? Eles vão negar, vão fugir. Não se tivermos provas, não se gravarmos a confissão deles. Fernanda olhou para ele.
uma faísca de esperança acendendo em meio ao desespero. Você faria isso? Já não percebeu? Eu faria qualquer coisa por você. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e abriu o gravador. Vou até eles. Vou fazer ele admitir tudo. Eu vou com você. Não, fica aqui perto, mas deixa eu fazer isso sozinha. Precisa parecer casual, surpresa. Se chegarmos juntos, vão fugir. Carlos não gostou, mas concordou. Qualquer problema, qualquer coisa, eu entro. Está entendido? Entendido. Fernanda respirou fundo, colocou o celular no bolso com o gravador ligado e atravessou a rua. Cada passo era um esforço sobre-humano. Seus olhos estavam fixos neles. Igor e Luísa sentados como um casal normal, alheios ao tornado que estava prestes a destruí-los. Quando chegou a 3 metros da mesa, Luísa olhou para cima. Seus olhos se arregalaram. O rosto empalideceu. O copo de vinho quase caiu de sua mão. Fernanda. A voz dela saiu rouca, incrédula. Igor virou-se rapidamente. Por um segundo, apenas um segundo, Fernanda viu o pânico puro em seus olhos. E então, ela sorriu. Um sorriso frio, calculado. Olá, querido, disse Fernanda, sua voz cortante como vidro. Senti tanto a sua falta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Igor estava petrificado, o garfo parado no ar. Luísa tinha se levantado a meio, como se preparada para fugir. Fernanda, eu posso explicar, começou Luísa, a voz trêmula. Explicar? Fernanda riu, um som sem humor. Explica então, amiga. Explica como minha melhor amiga está jantando com meu marido morto no Uruguai. Senta, Fernanda. Igor finalmente falou. Sua voz era a mesma, aquela voz que ela tinha amado. Vamos conversar como adultos. Adultos? Adultos não fingem a própria morte. Adultos não abandonam suas esposas em ruína. Pessoas nas mesas próximas começaram a olhar. Igor fez um gesto apaziguador. Está fazendo uma cena. Eu? A voz de Fernanda subiu uma oitava. Eu estou fazendo uma cena. Você me deixou acreditar que estava morto. Chorei sobre um caixão vazio. Perdi tudo. Luísa se sentou novamente, os olhos cheios de lágrimas falsas. Você não entende. Nós nos apaixonamos. Não foi planejado. Não foi planejado? Fernanda se inclinou sobre a mesa, encarando-a. A falência da empresa não foi planejada? O acidente no Rio não foi planejado? Sua mudança repentina não foi planejada? Me diz, Luísa, qual parte disso não foi planejada? Igor suspirou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto familiar que partiu o coração de Fernanda. Está bem. Quer a verdade? Vou te dar a verdade. Ele disse, sua voz ficando fria. Eu não te amava mais, Fernanda. Há anos não amava. Você era entediante, previsível. Luísa me fazia sentir vivo. As palavras atingiram Fernanda como facadas, mas ela se manteve firme. Então por que não pediu divórcio? Por que toda essa farsa elaborada? Dinheiro. Igor disse simplesmente, com uma frieza que ela nunca tinha visto nele. A empresa estava falindo de verdade. Eu tinha desviado fundos, feito investimentos ruins. Iria para a cadeia se ficasse. Então planejei uma saída. Você roubou de seus próprios funcionários. De seus fornecedores. De mim. Eu peguei o que era meu. Ele respondeu sem remorso. E sim, o acidente foi encenado. Deixei o carro no Rio, peguei documentos falsos que já tinha preparado e vim para cá, para começar de novo, com Luísa. Fernanda olhou para a antiga amiga que evitava seu olhar. E você? Você estava lá, Luísa, me consolando, segurando minha mão no velório, dormindo na minha casa para eu não ficar sozinha. Como conseguiu? Luísa finalmente a encarou, e havia algo cruel em seus olhos. Agora, foi mais fácil do que você imagina, disse ela, a voz venenosa. Ver você toda frágil e quebrada, enquanto eu tinha conquistado seu marido. Sabe o que é mais engraçado? Ele nunca foi realmente seu. Mesmo quando vocês estavam casados, ele me desejava. Eu apenas esperei o momento certo.
Você é doente, Fernanda sussurrou. Eu sou vencedora. Luísa retrucou, pegando a mão de Igor sobre a mesa. Fiquei com o homem, com o dinheiro, com a vida que eu queria. E você? Ficou com as dívidas e as memórias. Igor se levantou puxando Luísa. Esta conversa acabou. Não devíamos nada a você, Fernanda. Segue tua vida e esquece que nos viu aqui. Esquece? Vocês acham que vou simplesmente esquecer? O que vai fazer? Igor desafiou. Chamar a polícia? Contar o quê? Que viu um homem parecido com seu marido morto? Não tem provas. Aqui somos Manuel e Solange. Temos documentos, negócio, vida inteira construída. Ninguém vai acreditar em você. Ele se inclinou, seu rosto perto do dela. Você sempre foi tão ingênua, Fernanda. Tão fácil de enganar. Vai voltar para o Brasil, vai viver sua vidinha medíocre e vai nos esquecer. Porque você não tem escolha. Eles começaram a se afastar. Fernanda ficou parada, tremendo de raiva e dor. Viu-os caminhando em direção à saída, vitoriosos, impunes. E então ela sorriu. Igor. Chamou alto o suficiente para ele parar e se virar. Você tem razão. Eu sempre fui ingênua. Ela tirou o celular do bolso, mostrando a tela. Mas aprendi uma coisa nesses 5 anos, sempre ter um plano B. A gravação estava rodando. Cada palavra, cada confissão, cada momento de crueldade tinha sido capturado. O rosto de Igor empalideceu. Luísa deixou escapar um grito abafado e Fernanda, finalmente, sentiu-se no controle. Igor avançou em direção a Fernanda, a mão estendida para arrancar o celular. Me dá esse telefone agora! Mas antes que pudesse alcançá-la, Carlos surgiu do nada, bloqueando seu caminho com o corpo. Nem pense nisso. Quem diabos é você? Igor rosnou. Alguém que realmente se importa com ela. Algo que você nunca fez. Luísa puxou Igor pelo braço. Vamos embora, agora. Não sem aquela gravação. Fernanda recuou, segurando o celular contra o peito. Seu coração batia descontroladamente, mas sua mente estava estranhamente clara. Este era o momento. A decisão que definiria tudo. Ela podia deixá-los ir. Podia manter a gravação para si mesma, voltar para o Brasil e tentar seguir em frente sabendo a verdade. Seria mais fácil, menos complicado. Ou podia fazer o que era certo. Podia buscar justiça não apenas para ela, mas para todos que Igor tinha prejudicado. Os funcionários que ficaram sem salários, os fornecedores que quebraram, a vida que ela teve que reconstruir do zero. Não vão embora, disse ela, a voz firme. Não desta vez. Fernanda, pensa bem no que está fazendo. Luísa implorou, lágrimas reais finalmente escorrendo. Nós éramos amigas, ainda podemos ser. Esqueça tudo isso, por favor. Amigas? Fernanda repetiu incrédula. Você destruiu minha vida e quer que sejamos amigas? Eu posso te compensar, tenho dinheiro. Posso te dar o que quiser. O que eu quero? Fernanda riu amargamente. Quero 5 anos de volta. Quero as noites que chorei até dormir. Quero a confiança que vocês destruíram. Pode me dar isso, Luísa? Igor tentou contornar Carlos, mas ele se manteve firme. Sai da frente ou eu te faço sair. Tenta. Carlos desafiou, os punhos cerrados. Chega! Fernanda gritou. E então, mais calma, olhando diretamente para Igor. Você estava certo sobre uma coisa. Eu era ingênua, confiava demais, amava demais. Mas sabe o que aprendi nesses 5 anos? Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo. Aprendi que sou mais forte do que você jamais imaginou. Reconstruí minha vida do nada. Me tornei alguém que eu mesma admiro. E não vou deixar vocês roubarem essa vitória de mim. Do outro lado da rua, 3 figuras se aproximavam. Um homem em trajes civis e 2 policiais uniformizados. Fernanda tinha ido à polícia enquanto esperava Carlos chegar do passeio. Ela tinha falado que ficaria no hotel, mas na verdade tinha planejado cada passo, cada palavra, cada movimento.
tinha contado tudo ao investigador, porque ela não era mais aquela mulher frágil que eles tinham deixado para trás. O que você fez? Igor sussurrou vendo os policiais. O que eu deveria ter feito há 5 anos? Busquei justiça. O investigador, um homem de meia idade chamado Afonso, se aproximou mostrando sua identificação. Manuel Santos? Ou deveria dizer Igor Silva? Igor empalideceu completamente. Luísa soltou um soluço. Esta mulher está mentindo. Nós não... Tem uma gravação. Fernanda interrompeu, entregando o celular para Afonso. Dele confessando tudo. A morte falsa, o dinheiro desviado, os documentos forjados. Está tudo aqui. Afonso reproduziu a gravação. A voz de Igor ecoou pela noite. A empresa estava falindo de verdade. Eu tinha desviado fundos. Planejei uma saída. O acidente foi encenado. Isso não vai valer em... Tribunal! Igor gritou desesperado. Foi obtido sem consentimento. No Uruguai, Sr. Silva, gravações feitas por uma das partes são admissíveis como prova, explicou Afonso calmamente. Especialmente em casos de fraude e falsidade ideológica. Os policiais se moveram para prender Igor e Luísa. Algemas clicaram nos pulsos deles. Fernanda, por favor, Luísa chorou. Éramos amigas. Não faz isso comigo. Fernanda olhou nos olhos dela, aqueles olhos que um dia tinham parecido tão sinceros. Você fez isso consigo mesma. Igor estava calado agora, derrotado, mas quando passou por Fernanda, murmurou. Você vai se arrepender disso. Não, ela respondeu suavemente. A única coisa que me arrependo é ter desperdiçado 10 anos com você. Carlos envolveu Fernanda em seus braços enquanto os policiais levavam Igor e Luísa. Ela não chorou, não tremeu, apenas respirou, profundamente, sentindo um peso imenso sendo retirado de seus ombros. Acabou. Carlos sussurrou em seu ouvido. Não. Fernanda corrigiu, olhando para o céu estrelado. Agora finalmente começa. Os dias seguintes foram um turbilhão de delegacias, declarações e papelada. Fernanda passou horas respondendo perguntas, recontando sua história, revivendo cada momento doloroso. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela tinha voz. A gravação é prova suficiente, disse Afonso, o investigador, durante uma reunião na delegacia. Combinada com os documentos falsos deles e o histórico da empresa no Brasil, temos um caso sólido. Quanto tempo? Eles vão ficar presos? Depende. Mas falsidade ideológica, fraude financeira, evasão de divisas... Estamos falando de anos, senhora Fernanda. Ela assentiu, sentindo uma satisfação agridoce. Justiça estava sendo feita, mas nenhuma sentença traria de volta o tempo perdido. Carlos esteve ao seu lado em cada momento, na delegacia, no hotel, nas longas noites quando o sono não vinha. Ele não pressionava, não cobrava respostas sobre o beijo que tinham compartilhado antes do mundo desabar. Apenas estava presente. Você não precisa ficar aqui, disse Fernanda uma noite, os dois sentados na varanda do hotel. O grupo voltou para o Brasil ontem. Você deveria estar com eles. Meu lugar é aqui, com você. Carlos, deixe eu terminar. Ele interrompeu gentilmente. Eu sei que você passou por algo traumático. Sei que precisa de tempo para processar tudo. Não estou pedindo nada. Só quero que saiba que não estou indo a lugar nenhum. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem, mas desta vez eram diferentes. Não de dor, mas de gratidão. Porque você é tão bom para mim. Porque você merece bondade. Sempre mereceu. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu parecia louca. Por me proteger. Por ficar. Sempre. Uma semana depois, Fernanda recebeu a ligação que esperava. Era o advogado que tinha contratado no Brasil. Tenho novidades, Fernanda. Com a prisão de Igor e as provas de fraude, conseguimos reabrir o caso da empresa. Há uma boa chance de você recuperar parte dos bens que foram tomados. Quanto?
Ainda não sabemos ao certo, mas há dinheiro em contas no Uruguai que Igor abriu com identidade falsa. Esse dinheiro legalmente pertence a você. Fernanda desligou o telefone atordoada. Não era apenas sobre o dinheiro, embora ele ajudasse. Era sobre restauração, sobre o universo finalmente acertando um erro. Boas notícias? Carlos perguntou. Melhores do que eu esperava. Naquela noite eles jantaram em um restaurante à beira-mar, longe do Soleil, longe de qualquer memória ruim. A brisa do oceano brincava com os cabelos de Fernanda, e ela se pegou sorrindo. No que está pensando? Carlos perguntou. Que há uma semana atrás meu mundo desabou. E agora? Agora sinto que estou finalmente livre. Livre? Livre de Igor. Livre das mentiras. Livre do luto que me prendia. Ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos castanhos honestos que nunca tinham mentido para ela. Quando você se declarou, antes de tudo isso acontecer, eu não soube o que responder. Estava presa ao passado, ao fantasma de um homem que nunca realmente existiu. Fernanda, você não precisa... Mas agora eu sei, ela continuou, sua mão encontrando a dele sobre a mesa. Agora eu sei que quero tentar. Quero dar uma chance ao futuro, uma chance a nós. O sorriso que iluminou o rosto de Carlos foi a coisa mais bonita que ela tinha visto em anos. Tem certeza? Pela primeira vez em 5 anos, tenho certeza de alguma coisa. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou para um beijo. Diferente do primeiro, apressado e confuso. Este era lento, deliberado, cheio de promessas. Quando se separaram, Fernanda apoiou a testa na dele. Vamos para casa, sussurrou. Brasil. Sim, Brasil. Sem fantasmas, sem passado. Apenas nós dois. O passado estava onde deveria estar. Preso, julgado, superado. E o futuro? O futuro finalmente parecia brilhante. 1 ano depois. O sol da tarde entrava pelas janelas do pequeno hotel boutique em Punta del Este, pintando tudo de dourado. Fernanda estava diante do espelho, ajustando o vestido branco simples e elegante que tinha escolhido. Não era um vestido de noiva tradicional, cheio de rendas e véus. Era algo que refletia quem ela era agora, autêntica, forte, livre. Está linda, disse Suelen, sua ex-chefe, e agora grande amiga, entrando no quarto com um buquê de flores silvestres. Nervosa? Não, Fernanda sorriu, surpreendendo-se com a própria calma. Estou em paz. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente em paz. Lá fora, na pequena cerimônia à beira-mar, Carlos esperava. Tinha convidado apenas pessoas que realmente importavam. Suelen, alguns colegas de trabalho, amigos verdadeiros que Fernanda tinha feito nos últimos anos. Não havia fantasmas ali, apenas amor. Quando Fernanda caminhou pela areia em direção a Carlos, descalça e sorridente, ela não pensou em Igor, não pensou em Luísa. Pensou apenas no homem à sua frente, que tinha segurado sua mão nos momentos mais sombrios e nunca pediu nada em troca. Você veio. Carlos brincou quando ela chegou perto. Eu sempre venho quando prometo. A cerimônia foi curta e íntima. Quando trocaram os votos, Fernanda falou do coração. Carlos, você me ensinou que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Que a força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. Prometo te amar com a mesma lealdade e honestidade que você sempre me deu. Quando se beijaram como marido e mulher, o aplauso dos presentes se misturou ao som das ondas. Era um recomeço, não apenas de um relacionamento, mas de uma vida inteira. Durante o jantar de celebração, Fernanda recebeu uma ligação do Brasil. Era seu advogado. Desculpe incomodar no seu casamento, mas achei que gostaria de saber. A sentença saiu. E Igor pegou 8 anos por fraude financeira, falsidade ideológica e evasão de divisas. Luísa, 6 anos como cúmplice. Eles vão cumprir pena no Uruguai antes de serem extraditados para o Brasil, onde enfrentarão acusações adicionais. Fernanda fechou os olhos por um momento. Não havia alegria naquela notícia, mas havia justiça. E o dinheiro? Conseguimos recuperar uma boa parte, o suficiente para você quitar todas as dívidas antigas e ainda ter uma quantia considerável.
Você está oficialmente livre, Fernanda, em todos os sentidos. Quando desligou, Carlos a abraçou. Está tudo bem? Está mais do que bem. Está perfeito. Os dias seguintes foram dedicados a conhecerem juntos o Uruguai, que Fernanda nunca tinha conseguido apreciar da primeira vez. Visitaram vinícolas, caminharam por praias desertas, assistiram ao pôr do sol em Casa Pueblo. Cada momento era uma lembrança nova, boa, verdadeira. Na última noite, antes de voltarem ao Brasil, sentados na varanda olhando as estrelas, Carlos perguntou: "Algum arrependimento?" "Nenhum", Fernanda respondeu sem hesitar. "Tudo o que passei, toda a dor, toda a traição, me trouxe até aqui. Me fez quem sou hoje. Uma mulher incrível. Uma mulher que aprendeu que recomeçar não é desistir do passado, é escolher o futuro." De volta ao Brasil, Fernanda abriu uma agência de turismo. Com o dinheiro recuperado, investiu em sua educação, fez cursos, expandiu horizontes. Tornou-se referência em sua área, admirada não apenas por sua competência, mas por sua história de superação. Carlos continuou como guia turístico, mas agora trabalhavam juntos criando roteiros personalizados. Sua empresa pequena cresceu, assim como o amor entre eles. Às vezes, Fernanda ainda pensava em Igor e Luísa. Não com raiva ou dor, mas com uma compreensão tranquila de que algumas pessoas escolhem o caminho fácil, a mentira, o egoísmo. E que essas escolhas sempre cobram seu preço. 3 anos após aquela noite fatídica em Punta del Este, Fernanda estava dando uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Aprendi que somos mais fortes do que pensamos, que precisamos encontrar o amor próprio. O resto é consequência. Mensagem final. A história de Fernanda nos ensina que não importa quantas vezes sejamos traídos, abandonados ou quebrados. O que importa é a escolha que fazemos depois. Podemos permanecer prisioneiros do passado ou podemos usar nossa dor como degrau para algo maior. O verdadeiro empoderamento não vem de nunca cair, mas de se levantar cada vez mais forte. E o amor verdadeiro? Esse não precisa ser procurado desesperadamente. Ele aparece quando finalmente aprendemos a nos amar primeiro. Porque no final, a maior vingança não é ver quem nos machucou sofrer. É sermos tão felizes que eles se tornam irrelevantes. E você? Já passou por uma traição ou um recomeço doloroso? Como encontrou forças para seguir em frente? Compartilhe sua história nos comentários. Sua jornada pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo hoje. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima. História de romance e superação.